pessoal, está começando agora uma entrevista do programa especial da Facom. E hoje nós estamos aqui com o professor Ricardo Bedendo, que vai falar com a gente sobre comunicação e segurança pública. O professor Ricardo teve uma longa trajetória aí como um profissional de jornalismo na área de segurança pública, também rádio, também como jornalista esportivo. E hoje ele está aqui para falar sobre o tema que ele pesquisa, né, que é comunicação e segurança pública. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Alice. É um prazer estar aqui com você, poder bater esse papo e também para todo mundo que aí está nos assistindo. Então, para começar, professor, queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional para a gente, como que você teve esse interesse pela área de segurança pública e como que você chegou na academia, né, para estar hoje pesquisando sobre esse assunto. Na verdade, assim, é uma história que começou meio por acaso, porque eu comecei a minha vida profissional como jornalista esportivo, que é o sonho que eu tinha na época e sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo. Então comecei como repórter de campo da equipe dos Campeões da Bola na Rádio Solar. Fiquei por um período por lá, fazendo aquilo que eu mais gostava, e depois fui convidado para trabalhar no então Diário Regional, que na época, meados da década de 90, estava surgindo aqui em Juiz de Fora. E aí me transferi para o Diário Regional para trabalhar com esporte também, só que eu fiquei 3 meses fazendo esporte e depois desse período o dono do jornal, que era o professor Josino Aragão, e o editor-chefe, o Luiz Antônio Magri, decidiram que gostariam de ter um casal trabalhando na área de jornalismo policial, né, da cobertura do jornal na época, isso em 1997. E aí eu fui meio pego de surpresa, assim, um dia chegando para trabalhar, o Luiz Antônio Magri me chamou na sala dele e falou: olha, a partir de hoje nós gostaríamos que você se tornasse o repórter policial do jornal. E para a gente começar, né, nosso papo de hoje sobre essa questão do seu estudo na academia, eu queria te perguntar sobre o seu livro Segurança Pública e Jornalismo, Desafios Conceituais e Práticos do Século XXI. Quais temáticas que você se baseou nesse estudo? O que te levou a ter esse interesse mais específico? Então, essa publicação ela é de 2013, ela é um recorte da minha dissertação de mestrado, ela é dividida em 2 partes, a parte sociológica, que é o recorte da minha dissertação de mestrado, que eu trago, primeiro, uma concepção de que é preciso se conhecer a história das instituições para que você possa falar sobre elas, seja fazendo uma crítica, seja fazendo um elogio. Não tem como, por exemplo, eu falar da polícia sem conhecer como se constituiu, como se constitui e o que se pretende com a polícia para frente, né? Então, há uma parte da formação de algumas polícias estratégicas no mundo, inclusive a brasileira, e também uma perspectiva sobre uma filosofia mais recente, a partir do século XXI, principalmente, que começa a ganhar força, que é a filosofia de policiamento comunitário, uma ideia de uma polícia mais cidadã. Então eu tento também retratar a importância do conhecimento para o jornalista, fundamentalmente, sobre essas culturas, sobre essas percepções das instituições com as quais ele vai trabalhar. E a segunda parte é a parte jornalística, né, da comunicação, que eu tento trazer um pouco da minha experiência na cobertura dessa área. Então eu vou refletir sobre os desafios éticos, sobre essa percepção de que não dá mais para trabalhar com a expressão jornalismo policial, é preciso a gente avançar nessa percepção também semântica do significado da expressão e sair então apenas do eixo policial e começar a trabalhar com uma ideia de jornalismo em segurança pública, porque o próprio conceito de segurança pública ele já é bem mais abrangente, ele já te convida a conhecer as outras instituições, uma rede muito complexa de instituições, pessoas e áreas do conhecimento que estão envolvidas. Exatamente para que você saia apenas dessa visão policial, policialesca muitas vezes, e consiga então perceber os fatos na sua complexidade, na sua conjuntura, nos seus contextos
mais amplos. E, professor, você falou dessa questão, né, do jornalismo policial e o jornalismo de segurança pública, Sim. como alguns chegam nos lugares que talvez o outro não chegue. Sim. Você se lembra, ou você tem algum exemplo de alguma produção hoje jornalística, televisiva, que trabalhe com mais cuidado com essa pauta de segurança pública, que não restrinja ela somente à ideia de esses programas mais sensacionalistas, digamos assim, algum programa que seja assim, olha, esse aqui trabalha a segurança pública de uma maneira interessante. Eu sempre acompanhei o trabalho dele e gosto muito do que ele faz, que é o Caco Barcelos. Continua fazendo, né? E o que é mais legal na formação dos jovens, agora jornalistas, né? O Caco Barcelos tem uma obra também publicada, tem obras publicadas, né, nessa área, como Rota 666, e tem hoje um trabalho também, né, que ele na televisão, que atua, né, ali com jovens jornalistas em formação, e boa parte das pautas são dessa área de segurança pública, né? Então eu gosto muito de ver porque eles retratam para além da instituição policial. O que é para além da instituição policial, né? Não é você desconsiderar a polícia. A polícia é um eixo estratégico de um sistema, de uma rede. Então, a versão, muitas vezes oficial, é importante ouvir a polícia, mas o que é interessante é essa percepção de você também ouvir outros atores, estar percebendo o que circunda aquele fato, né? Quais são os caminhos, como esse fato aconteceu, o que ele pode gerar daqui para frente, qual é a história passada desse acontecimento, das pessoas que estão envolvidas, quais são as instituições que poderiam ou deveriam estar agindo. Então, em produção televisiva, assim, o que eu mais acompanho, né, e percebo que há um cuidado, uma responsabilidade social muito interessante é o trabalho do Caco Barcelos. Eu acho que muito também pela experiência dele, né, de ter vivenciado isso ao longo da sua carreira, e eu acho que essa parte também dele de formar os novos jornalistas é brilhante. Eu acho isso muito legal, dar essa oportunidade. Bacana, professor. E falando mais, né, desse jornalismo mais diário, né, por exemplo, de telejornalismo, geralmente as notícias são passadas ali, deu 2 minutos, e não tem esse espaço de aprofundamento, né, do que seria a questão. Em contrapartida, aqui a gente tem aqueles programas que não é 2 minutos, mas fica um bloco inteiro, às vezes um programa inteiro, falando de uma maneira, assim, digamos, não adequada, né, aos casos de violência, por exemplo, o Balanço Geral, esses programas do Datena, e eles têm um grande, acho que já teve mais, né, uma década passada, hoje talvez tenha mais reflexões sobre o assunto, mas ainda assim tem um público muito fiel, que assiste, acompanha, espera o próximo bloco para saber os próximos capítulos, como se um caso policial, um caso de assassinato, um caso de estupro, um caso de violência fosse uma série, uma novela que você acompanha os desdobramentos. A que você confere o sucesso desse tipo de programas televisivos no Brasil? Por que as pessoas gostam de assistir e por que é produzido ainda hoje, apesar desse debate que já se sabe que, olha, essa forma talvez não seja melhor? Eu não sei, Alice, se as pessoas gostam de assistir ou se elas assistem porque não tem outra opção. Eu fico, assim, eu acho que é uma carência de produções com mais espaço para se retratar essas temáticas de uma maneira mais aprofundada. Eu entendo a dinâmica dessas produções mais factuais, né? A grande questão, eu acho que não é o noticiar. É preciso noticiar o factual, né? Em qualquer meio de comunicação. A grande questão é como noticiar. E aí a gente começa, então, a trazer os princípios da ética, da responsabilidade. Mas essa é uma história longa nessa área também, né? Se a gente for pegar desde as primeiras publicações, ainda no século XVI, depois mais para frente, século XIX,
na Europa, nos Estados Unidos, né? A própria constituição das palavras, né? Das expressões da imprensa amarela, depois a imprensa marrom, que foi sendo aos poucos construída essa ideia de um sensacionalismo no sentido de extrapolar as emoções, de romper com os limites da ética e criar narrativas a partir da tragédia alheia. Você se utiliza dos recursos dos meios de comunicação para criar narrativas que conquiste o seu público por um exagero das emoções, por um drama exacerbado, né? Então, a própria escolha da pauta, os recursos que você vai utilizar, sonoros, de imagem, né? Gráficos, então tudo isso vai interferir na concepção da forma como você vai contar essa história. E aí, muitas vezes, é o que a gente vê em algumas dessas produções, há um desequilíbrio, né, da informação com o entretenimento até. Há situações que se mistura até entretenimento com fatos trágicos, né? Ou há um exagero de recursos técnicos para se contar uma história que necessariamente não teria necessidade de acontecer isso, né? Então, aí que vem, né, essa história toda do sensacionalismo, quer dizer, que na verdade assim, jornalismo é provocar sensações. O que a gente precisa pensar sobre essa expressão sensacionalismo são os limites. Até onde vão essas sensações? E a área de segurança, ela é muito específica, porque, vou citar até aqui uma expressão do professor Eugênio Butti, que é muito interessante, que o artesão da notícia, né? Nesse caso, ele beija na boca da morte o tempo todo. Então, se ele, dependendo da forma como esse beijo vai ser dado, né, ele vai escorrer mais sangue. Então, e aí a gente precisa conversar sobre os limites dessa ligação, dessa relação. E que aí a gente começa a entrar para um outro caminho que a gente precisa, acho que nas escolas de jornalismo também encontrar o diferencial. Essa formação ética, técnica e essa percepção da amplitude das responsabilidades nessa área de segurança somente nas escolas de jornalismo. Só com diploma é que a gente vai conseguir perceber isso, né? E aí fica essa questão, assim, será que realmente as pessoas gostam de ver desse jeito? Não sei. A gente não tem uma pesquisa que me convença de que as pessoas realmente gostam de ver ou se elas assistem porque não tem opção. Eu queria saber, assim, qual conselho que você dá, por exemplo, para um estudante de jornalismo, às vezes, ou um recém-formado, que você está entrando no mercado de trabalho e as coisas são feitas desse jeito porque sempre foram feitas desse jeito, vamos digamos assim. E aí você sai desse pensamento crítico, como você não ser abalado e como você colocar a ética acima dessas questões editoriais quando estiver num veículo desse? Eu penso que assim, a primeira coisa, assim, se você tiver a oportunidade de entrar numa redação, vá para a área de segurança, que é uma grande escola. Ela vai te desafiar todos os dias. E aí você começa a perceber e até sentir o interesse de estudar mais sobre a ética, sobre éticas, né, sobre comportamento humano, e ter o interesse de pesquisar também essas outras disciplinas, porque naturalmente você vai aprender direito, você vai ter que entrevistar psicólogo, psiquiatra, outros atores das outras instituições que compõem esse sistema e essa rede. Então, assim, a oportunidade de aprendizado é muito grande. Então, se você tem uma oportunidade, vá, né? Não fique na dúvida como eu fiquei lá quando eu recebi o meu convite para ir para essa área, que eu fiquei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Hoje eu digo que vai, né? Vale muito a pena. E se dedique, sabe, ainda na faculdade, a estudar a história da sociedade que você vive, a abrir a possibilidade
de conhecer também histórias de outros países, experiências nessa área. Hoje a gente tem, hoje não, né? Assim, já tem há muito tempo, mas eu sempre tento passar isso, que é uma ferramenta de pesquisa muito interessante, que é o periódico CAPES, que te coloca a possibilidade de você conversar com pesquisadores do mundo inteiro, através das publicações de artigos sobre um determinado tema, e os pesquisadores estão ali nessa plataforma compartilhando experiências, aplicações, e isso vai te trazer a possibilidade desse conhecimento mais amplo também. Então você se esforçar dentro do possível para internacionalizar o seu conhecimento. É importante primeiro você saber o que acontece perto de você, na sua cidade, no seu estado, no seu país, mas toda e qualquer oportunidade que você tiver, não precisa viajar o mundo, né? Fisicamente. Você pode fazer essa viagem hoje digitalmente também. Claro que se você tiver a oportunidade de viajar fisicamente, é sempre muito melhor, né? Mas não havendo esse recurso logo de partida, você tem hoje possibilidades de conhecer outras experiências que são realizadas em outros lugares, e elas vão te trazer também esse conhecimento a mais, que vai ser importante para a sua prática. Tá bem, professor. Muito obrigada pelas suas palavras. Eu acho que plantou a sementinha ali de interesse em quem tem interesse por essa área de comunicação e segurança pública, né? Às vezes a gente ouve só de corredor aqui na faculdade, ou quando a gente procura algo específico. Então, eu acho que é extremamente importante você ter vindo aqui falar com a gente sobre isso. Muito obrigada. Eu acho que você me perguntou como a academia pode contribuir, e uma das contribuições está aqui mesmo, o que a gente está fazendo aqui agora. A pauta que vocês pensaram, o programa que vocês estão produzindo, e me dar essa oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco também com vocês, um pouquinho dessa experiência, e aprender também com vocês, porque a gente é sempre uma troca muito interessante, e eu agradeço então mais uma vez essa oportunidade. Um grande abraço. Obrigada, professor. Valeu. Gente, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.